Irmãos, boa noite, graças a Deus. Vamos aqui estar louvando, exaltando o nome do nosso eterno Pai e orando para que Ele nos dê a sua graça, a sua preciosa bênção em que possamos nos ver livres dessa pandemia o quanto antes, né? Estamos aí com esse decreto, agora a promessa nesses próximos finais de semana, vamos ter aí feriados antecipados para aumentar período de todo mundo em casa, então eu peço aos irmãos que estejam orando para que Deus possa entrar com a sua mão poderosa sobre essa situação. E também orando pelos irmãos que estão enfermos, vamos estar orando com eles. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre mais uma doutrina da Palavra de Deus, que é sobre a questão da igreja, né? Doutrina da igreja, eclesiologia. Então, nós vamos começar falando isso, o que é a igreja, né? E depois, no decorrer do assunto, nós vamos estar falando, até porque nós temos aí algumas correções a fazer de uma pregação que eu fiz aí um tempo atrás. Então, na hora que chegar no ponto certo, nós vamos estar falando sobre isso também. Então, mas primeiro hoje nós vamos falar só o que é a igreja como organismo e a igreja como organização. Vamos tentar trabalhar esses dois pontos hoje, então, para a gente saber o que é realmente a estrutura da igreja. Mas para começar, vamos abrir nossas Bíblias lá para Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Mateus 16, versículos 17 e 18, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Queremos, ó Pai, te pedir as tuas bênçãos sobre esse assunto que vamos estar tratando, Pai, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, assim, Pai, a cada dia estar mais firmes, ó Deus, e convicto, ó Deus, de que precisamos, ó Pai, defender a tua igreja aqui na terra, porque nós sabemos, ó Deus, que doutrinas existem, igrejas existem, mas a do Senhor é única, e nós queremos, ó Pai, defender ela de acordo com a tua palavra nos ensina. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos dá a tua direção nessa noite. Também queremos te pedir as tuas bênçãos da tua igreja local, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, fortalecendo, ó Deus, e que cada departamento, ó Pai, possa se estar crescendo para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ó Deus, e nos dá, ó Pai, a tua direção. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos agradecidos. Amém. Ok, irmãos, então, como nós já falamos, eclesiologia, né? Então, a doutrina que a Sagrada Escritura nos ensina, a doutrina da igreja. Né? Então, o ensino das Escrituras acerca da igreja é tão claro e positivo quanto a que diz respeito a qualquer uma das outras doutrinas. Então, a Bíblia, quando ela fala sobre a questão da igreja, ela é claríssima, ela não deixa dúvida, né? Quando ela fala de salvação, igual quando ela fala da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo, dos anjos. Então, todas as outras doutrinas, a Bíblia fala claramente igual fala a respeito da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela é bem evidente na Escritura. Existe uma compreensão de que o termo igreja serve para distinguir entre denominações. Então, existe esse sentimento de pessoas que o termo igreja é só para discernir entre denominações. Por exemplo, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Presbiteriana, enfim. Se tem uma placa lá, igreja, e tem um segundo nome, aí está a definição, está a direção. Mas não é. Igreja, ela é igreja, né? Então, o seu significado, a palavra igreja, no português, é uma tradução do termo grego, eclesia, que significa chamados para fora. Então, nós usamos esse termo igreja, mas ele vem do grego, né, que é eclesia, que o seu significado é chamado para fora, ou seja, pessoas que são chamadas para fora
das práticas do mundo, para fora das coisas que existem nesse mundo que não agrada a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não agrada, que não é, conivente com o homem, ou seja, o homem precisa viver de uma forma diferente e na igreja, ou seja, quando ele se converte, quando ele aceita Jesus Cristo, que ele se membra na igreja, que aí ele vai estar aprendendo a viver de acordo à vontade de Deus, ou seja, é o que nós temos feito sempre, né? Está buscando sempre agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então, a eclesia é o termo grego. Chamados para fora. Este vocábulo era usado para definir uma assembleia ou congregação que fosse convocada para diversas propostas. Ou seja, então, se definia esse vocábulo quando se reuniam para discernir, para decidir algumas propostas que eram feitas, ou seja, alguns propósitos que o pessoal tivesse. Então, alguma coisa que o pessoal precisasse resolver, no passado, eles se reuniam. Congregação, assembleia, que tem o mesmo significado de igreja, que é reunião, é eclesia, né? Então, quando ele se reunia, para definir algum desses questões, então eles eram chamados, por chamado, né? Então, chamado para fora. Então, este significado refere-se aos que são chamados para fora de diversas nações. Nesse sentido, a igreja é um organismo. Então, se o termo igreja, se o seu significado nos mostra, a Bíblia nos ensina que é um povo que é chamado, então não é só um povo de uma única nação, é um povo que é chamado para fora de várias nações, em todas as regiões do mundo, mas que eles vão estar com um único propósito, né? São aquelas pessoas assim. Então, nesse sentido, a igreja é um organismo. Primeiro, na qualidade de organismo, a igreja é o corpo místico de Cristo, da qual ele é o cabeça viva e do qual os crentes regenerados são os membros. Então, Cristo, ele é o cabeça, ou seja, esse corpo esse corpo igreja. Cristo é a cabeça e nós reunidos somos os membros dele, né? E a Bíblia deixa bem clara essa questão que não é só se reunir ali de qualquer jeito, um grupo. Não, agora aqui nós somos uma igreja. Não, a igreja precisa ser pessoas regeneradas que tenham reconhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que venha assim realmente acreditar, crer no poder dele, crer no perdão dele, aceitar ele verdadeiramente, ser batizado, ser membrado na igreja, e agora sim, essa igreja, esse organismo vivo, ele vai operar no mundo. Está no mundo, mas fora do mundo. Ou seja, estamos vivendo aqui, mas não somos daqui. Essa é a realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tem muitas igrejas nesse mundo que elas vivem aqui e pretendem permanecer aqui. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é daqui, mas ela não vive, perdão, ela vive aqui, mas ela não é daqui. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui. E a Bíblia, ela é clara nesse sentido, quando ela diz que ele é o cabeça da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias aí. Os irmãos estão com suas Bíblias em mãos. Vamos começar lendo Romanos 12, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Nós vamos ver Paulo dizendo o seguinte: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Perdão, eu falei 4 e 5, eu li 5 e 6. O versículo 4. Assim como é um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só
corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, Paulo ele dá uma definição bem clara e deixa bem explicado a questão do corpo, né? O versículo 4, assim como em um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, muitos membros, mas tem funções diferentes. Então, a igreja como organismo, ela também tem muitos membros e nem todos têm a mesma função. Ou seja, as pessoas, quando realmente se convertem a Jesus Cristo, geralmente eles já vêm, eles já sentem, ao tomar a decisão, ao começar a ler a palavra de Deus, eles já entendem o que realmente Deus quer na vida dele ali naquele local, como igreja, como corpo, ou como membro daquele corpo ali naquele local. Então, Deus já direciona ele. Quando a pessoa entende, a pessoa começa a se colocar à disposição de Deus, as coisas começam, aquilo que ele se sentiu assim capacitado, ele começa a fazer e dá certo, e a obra anda. Então, cada membro ele vai ter a sua função e ele vai desenvolver tranquilamente. Eu lembro quando a gente era criança, né, e não tínhamos nenhum desses brinquedos da época atual, a gente brincava de um monte de coisas. E uma das coisas que a gente gostava de brincar era de animal. E aí ficar de 4 pés para sair correndo de 4 pés. Então, quer dizer, com a perna você corre, mas quando você corre com a mão no chão, você não consegue desenvolver. E logo você cansa o braço, porque está numa posição ou seja, o seu braço está numa posição e segurando um peso que não é compatível naquela posição dele funcionar. Ali só mesmo coisa de menino para brincar um pouco. Mas se fosse para você viver dessa forma, ninguém conseguiria viver. Então, é assim a igreja. O membro que chegou e Deus colocou ele ali no corpo para ele ser alguma coisa, mesmo que ele vá fazer alguma outra, mas é uma substituição, então ele não vai se desenvolver bem, ele não vai conseguir. Ele pode até, digamos assim, ficar ali por um tempo, assumindo aquela posição, mas ele não vai conseguir se desenvolver porque ele não é realmente dali, não é aquele membro dali. Então, nós somos muitos membros, mas num só corpo, né? E aí o versículo 5 quer dizer, assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Ele volta a repetir, em Cristo, né? Um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, nós não vamos sair dessa posição nunca de membros. Forma o corpo, mas é membros, ou seja, separadamente membros, né? Então, é assim que a Bíblia nos ensina. Mas também, se a gente andar mais um pouquinho aí na Bíblia, para o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículos de 12 a 14, ele vai nos dizer o seguinte, versículos de 12 a 14. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado, dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro, mas é muitos membros juntos que formam um corpo, né? Então, ele começa falando, né, que nós somos um corpo em Cristo, e judeus, no versículo 13, né, judeus, grego, que foram todos dados a beber um só Espírito, né? Então, nós não somos um corpo qualquer, somos o corpo de Cristo, o corpo a igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo e ela, como corpo, ela é um organismo e ela é viva, e ela atua na terra em prol do mundo perdido, né? Que a igreja ela foi estabelecida para ser anunciado o evangelho, por ela ser anunciado o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Mas Paulo também, ele continua falando lá no capítulo 1 de Efésios, no versículo 22 e 23, o seguinte, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja.
seja, ele, está falando de Jesus Cristo, que é o seu corpo, a cabeça da igreja, que é, ou seja, a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então, a plenitude daqueles que enche tudo em todos, né? Também o capítulo 3, o versículo 4 a 6, ele vai nos dizer o seguinte: quando lerdes, Efésios capítulo 3, versículos de 4 a 6, que diz: quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E o versículo 6 diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. E eles são co-herdeiros pelo Evangelho. Então, é esse corpo que nós fazemos parte, nesse corpo que nós devemos viver, é nesse corpo que é chamado igreja, que as coisas acontecem para o bem-estar da humanidade, mas infelizmente as pessoas não querem entender que Cristo é o cabeça da igreja, que Cristo é quem salva e é Cristo quem realmente faz essas diferenças. A igreja, assim considerada em qualidade de organismo, a igreja assim organizada em qualidade de organismo. Atos capítulo 15, nós vamos achar o apóstolo lá falando também, aliás, os apóstolos reunidos conversando, falando, versículos 14 a 17, quando eles estavam reunidos lá na Assembleia, que houve aquelas questões todas, então a palavra diz o seguinte, 15, de 14 a 17, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas estas coisas. Então, Simão Pedro, falando sobre aquela questão lá da circuncisão, eles estão acertando, então ele vem e fala como os judeus algum deles querendo colocar a circuncisão para fazer parte do ato da salvação. Então ele mostra aqui que diz que a palavra foi pregada e esse povo se levantou, foi um povo que se levantou de uma outra nação, ou de outras nações, e que vieram agora fazer parte desse corpo. Um povo que chegou para fazer parte desse corpo, é um povo diferenciado. Okay? Então, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo como organismo. Então, ela como organismo, ela funciona assim, um corpo. Mas também, irmão, em segundo lugar, nós podemos dizer que na qualidade de organização. Então, na qualidade com organização, aí já é uma outra situação. É que uma igreja local é um grupo de crentes batizados, reunidos pelo Espírito Santo, com o propósito de obedecer os princípios e preceitos da palavra de Deus. Então agora, organismo, estão reunidos, mas agora como organização, se reúnem para obedecer, observar os princípios da palavra de Deus, para colocar em prática, para pregar, ou seja, a igreja, quando o sujeito se converte, que ele é batizado, ele chega, ele se aproxima para se tornar membro da igreja e
agora trabalhar, aprender, e não só aprender, mas ensinar também, ou seja, praticar a palavra de Deus, né? E nós vemos isso muito claro lá quando nas primeiras conversões, lá na igreja primitiva, capítulo 2 de Atos, né? Os versículos Atos 42, perdão, Atos 2, 41, até o versículo 43, a Bíblia diz o seguinte: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, irmãos, aqui Pedro falando, mostra que as primeiras conversões, o pessoal foi se convertendo, foi se batizando, 3.000 almas se agregou, ou seja, se juntou ao corpo da igreja, que a igreja existia. Então eles se juntaram. E agora eles o quê? Começaram a perseverar, versículo 42, na doutrina dos apóstolos. Começaram a aprender. Mas o versículo 43 ele diz o quê? E em cada alma havia temor e muita maravilha. E sinais eram feitos não por eles, pela igreja, mas pelos apóstolos. Ou seja, o final do versículo 43, pelos apóstolos. Então os apóstolos eles tinham essa autoridade de fazer algumas coisas. Deus deu poder a eles, deu autoridade a eles diretamente para que eles viessem curar, para que eles viessem expulsar demônios, para que eles viessem fazer o que fosse necessário, né? A igreja orava, a igreja aguardava, a igreja acreditava, mas aqui o versículo diz que eram os apóstolos que faziam os milagres, os apóstolos que faziam as maravilhas acontecer. Era através deles. Então, a igreja, ela reunida, agora ela como organismo, ela fica nessa posição. Mas também nós podemos ver, irmãos, que a igreja, ela observa os preceitos, como nós vimos aí a oração, a comunhão, o temor, é isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa, e isso não é só para aquela igreja, mas para os dias atuais também nós precisamos temer ao Senhor, responder, aprender a viver com mansidão e temor. Então é assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela vai estar sempre trabalhando, ela vai estar sempre atuando na face da terra, ela precisa atuar dessa maneira, né? E aqui nós podemos ver Atos 16, versículo 5, que diz: de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Agora aqui também é um outro versículo que nos ajuda a entender, irmãos, que quando existe temor na vida do crente, do servo de Deus, do membro da igreja, existe temor, e esse temor move o coração para que possamos nos fortificar na fé, porque a minha fé, a sua fé, ela não se fortifica com pregações de pastores intelectuais, não. Ela se fortifica na sua comunhão, na minha comunhão com Deus. A gente orando, a gente está clamando ao Senhor, nós pessoalmente está indo de encontro ao Senhor, está lendo a palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós queremos fortificar a nossa fé, crescer na fé, os outros orando por nós, outros lendo a Bíblia para nós, e não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos ter, o que faz a nossa fé crescer é a nossa comunhão com Deus. Ou você tem comunhão com Deus, ou você não tem. E se você não tem comunhão, não tem como a sua fé crescer, e automaticamente a igreja, a qual eu faço parte, a qual você faz parte, a qual nós vamos fazer parte, ela não vai crescer. Porque não existe fé em nós, nós somos o corpo local. Não existe fé. Se não existe fé, não vai ter. E o versículo 16 é bem claro, né? Nessa passagem, de sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé, e cada dia cresciam em número. Cresciam em número. Era só Paulo que pregava? Não. As pessoas começaram a pregar também. As pessoas começaram a testemunhar com fé, que de tal forma que as pessoas sentiam o impacto do poder da palavra de Deus. Então está tendo uma diferença nesse sentido, a gente não está tendo essa fé, não tá sendo, ou seja, o temor de Deus não está reinando em nosso coração, não está perseverando, ele não está sendo permanente, e dessa forma aí termina a gente fracassando e as coisas terminam não acontecendo como deveria acontecer. Então, as igrejas
que tinham fé, elas cresciam em número. A igreja que realmente tem fé, a igreja que realmente olha para Jesus Cristo em temor e temor, ela vai ver as coisas acontecerem em sentido de pessoas se converterem, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. No Novo Testamento, a igreja é uma organização extremamente simples. Todos quantos queiram se render a Cristo e confessar pela fé que Ele é Senhor e Salvador de sua vida, estão aptos para fazer parte do corpo de Cristo. Os membros do corpo de Cristo estão no mesmo nível, ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém, apesar de que o egoísmo do homem muitas vezes leva ele a isso, a se sentir melhor do que o outro, porque é mais velho na igreja, porque isso, porque aquilo, porque é mais intelectual, enfim, mas isso aí já faz parte da questão egocêntrica de cada ser humano na face da terra, porque isso, infelizmente, o pecado nos conduz, nos empurra para esse lado, mas nós precisamos entender que os membros do corpo de Cristo são todos iguais, ou seja, nós precisamos, nem sempre quem chegou por último na igreja, digamos assim, uma igreja de 100 anos, quem chegou nos últimos 10 anos, vai ter menos valor do que quem já tem 60, 70 anos na mesma igreja. Nem sempre, não vai ter. Por quê? Porque diante de Deus nós somos todos iguais, nós não somos melhor do que ninguém. Entendeu? Nós precisamos entender isso, nós não somos melhor do que ninguém, nós temos o mesmo nível. Primeiro que nós somos seres humanos. Segundo, que nós somos seres capazes de discernir, intelectuais, né, de discernir o que é bom e o que é ruim. E quando partimos para esse princípio, muitas vezes o que eu acho que é bom para mim, não é bom para o meu próximo. E eu tenho que entender isso, que se não é bom para mim, também não é bom para ele, eu não posso viver dessa forma, eu tenho que mudar para que seja bom para ambos, né? Tem que ser bom para ambos. Então, a igreja é um local, uma organização onde todos são iguais, ninguém tem assim sua soberania. Aquele corpo local administra seus próprios negócios, como por exemplo, ceia, batismo, disciplina de membros, né? E etc. Enfim, então a igreja ela tem essa autoridade, e Deus deu essa autoridade, ela se organizar e ela se administrar. Então, se precisa fazer batismo, é a igreja quem decide, porque ela está organizada para isso. Se é para celebrar ceia, ela faz porque ela está organizada para isso. Se é para disciplinar um membro, ela tem a sua autoridade para isso, que Deus deu autoridade, a igreja, né? Então, enfim, ela está toda capacitada. No Novo Testamento, a igreja tem só 2 tipos de oficiais. Pastor, em alguns lugares, alguns conhece como bispo, mas para nós é o pastor, né? O pastor é aquele que cuida da vida espiritual das igrejas, né? Então, Jesus, quando ele estava nas suas caminhadas, lá onde ele estava, chegou uma multidão e ele olhou, e a Bíblia diz que ele, Mateus 9,36, né? Que ele olhou e viu que aquele povo estava como ovelhas perdidas, sem pastor. Então precisava de um pastor, né? Então é isso. Mas o texto que nós queríamos ler mesmo para a gente firmar as nossas convicções sobre essa questão do pastor se encontra lá em João capítulo 10, né? Porque Jesus Cristo, ele mostra realmente como é ser pastor. Ele vai dizer o primeiro no capítulo 10, o versículo 2. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, é o que vem para o outro lado. Esse pastor é o que administra a igreja de Cristo, né? Nós vamos ver lá mais na frente essa questão. Versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então, o pastor ele tem que ser conhecido pelas ovelhas, ele não pode ser qualquer um, de qualquer jeito. Ele não pode assustar as ovelhas, né? Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim
me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Olha ele aparecendo aqui agora. Haverá um rebanho e um pastor. Então, ele é o bom pastor, mas agora ele está tratando de um outro pastor, né? Se a gente der um pulinho rapidinho lá em Efésios, na carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 10, que diz: aquele que desceu, capítulo 4, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Irmãos, o pastor agora aparecendo aí. Ele, quem é ele? Está falando daquele que subiu. Quem é? Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu sou o bom pastor. João capítulo, versículo 16. Haverá um outro rebanho e um outro pastor. Então agora que o pastor, ele deu alguns para o pastor e doutores. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então o pastor, ele está nessa responsabilidade para não deixar que o rebanho do Senhor Jesus Cristo ele venha a ser induzido ao erro, porque ele é o responsável. Mas nós falamos, irmãos, que tem dois tipos de autoridade, dois oficiais na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja organismo vivo, e o outro oficial é o diácono. O diácono é aquele que cuida das coisas temporais da igreja, as coisas... lógico que ele tem que ser homem de oração, tem que ser homem de fé, tem que ser um homem de autoridade, não pode ser qualquer um, entendeu? É igual pastor. Hoje nós temos pastores aí que pinta e borda, e depois ainda diz que Deus falou com ele que ele tem que ser pastor, depois que ele já desgraçou a vida de muita gente, já roubou, prostituiu, pintou, bordou, fez o que quis, e aí lá na frente está lá de novo. E a Bíblia diz que o pastor tem que ser um homem de responsabilidade, tem que ser um homem que tenha autoridade, tem que ser um homem que tenha também personalidade, tem que ser aquele homem que tenha assim moral, ser irrepreensível, né? Então nós vemos assim, o diácono também tem que ser a mesma coisa, não pode ser qualquer um de qualquer jeito, né? Se a gente for olhar lá no capítulo 7, esse aqui, o diácono é bom porque é um texto só, dá para a gente entender claramente o que a palavra de Deus nos mostra sobre como é que tem que ser a vida do diácono. Capítulo 7 de Atos, versículos de 1 a 7, perdão, capítulo 6 de Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, que diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária do alimento. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável nós deixarmos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também a Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmena, Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram estes homens aos apóstolos, estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o segundo oficial da igreja, os diáconos, aqueles que, homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo, que é para poder realmente eles terem autoridade sobre a igreja, que é uma autoridade que a igreja constitui para que eles possam exercer a autoridade de ensinar, de dar bom testemunho, de dar bom exemplo. Ou seja, o diácono, o pastor, eles não podem ser pessoas que não dêem bom exemplo, eles precisam dar bom exemplo. Em todos os sentidos. Nós vemos aí, como já falamos agora há pouco, que muitos pastores não se preocupam nesse negócio do seu exemplo, da sua postura. Graças a Deus que no meio dos nossos não tem essas coisas. Mas já houve um tempo que o pastor era visto pela sua dureza, pela sua... Não importava o que ele fazia lá fora, mas como ele se posicionava, ou seja, todo bonitinho, todo tirado a brabo. E não é assim. O Espírito Santo de Deus é manso. O Espírito Santo de Deus ele faz com que o homem seja manso. Mas o que faz o homem ser respeitado é ter um bom testemunho, não ser dado a qualquer coisa. O homem precisa realmente, o servo de Deus que quer servir ao Senhor, o pastor, o bispo, o diácono, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos fala aí, que até esses homens, depois vamos encontrar na história deles, eles pregando o Evangelho e até fazendo alguns milagres, né? Eles fazendo com que as pessoas olhassem neles e vissem realmente o brilho de Cristo, ou seja, a palavra de Deus falar grandemente, a fé deles era tão grande que eles pregavam e as pessoas realmente se convertiam, as pessoas viam algo diferente neles. Então, falta de fé, lembra capítulo 16 de Atos, nós acabamos de ler agora há pouco, o versículo 5, que as igrejas se fortaleciam na fé, é o que acontecia? Elas cresciam em número. Então, precisamos pensar nisso, precisamos estar olhando para isso, para que a nossa igreja também comece a crescer em número. Para que isso aconteça, precisamos realmente estarmos trabalhando como, não só como organismo, mas também como organismo e organização. Nós somos uma igreja organizada, então nós temos deveres, temos responsabilidades. Temos deveres, temos responsabilidade. E a sua responsabilidade, ela não é dada por mim, nem a minha é dada por você. A minha responsabilidade foi dada por Deus e a sua também é dada por Deus. Então, irmãos, vamos orar, vamos olhar para Jesus Cristo e vamos assumir nossas responsabilidades diante de Cristo, para que a obra de Cristo ela cresça aqui na face da terra. Ok, meus irmãos? Que Deus os abençoe nessa noite. Para a semana nós continuaremos falando mais de alguns outros adventos da Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. Mas vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Perdoa, Pai, meus pecados, nossas falhas, Deus, e dá, Pai, a Tua direção nessa noite, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia a entender a Tua palavra e fortalece-nos em tudo. Nós te louvamos, ó Pai, pelas Tuas ricas bênçãos e te suplicamos o Teu perdão, a Tua misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Ok, meus irmãos, todos tenham uma boa noite na presença do nosso Mestre. Say